Muito bem, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai retomar um tema que hoje está sendo tão comentado, tão importante, né? A gente não fez de propósito, mas a data é muito especial e propícia para isso. Afinal, ontem a gente teve várias novidades aí com relação ao tema. E para que a gente possa trazer informações para vocês, a gente vai chamar a especialista em LGPD, a Jerusa Bora, que já vai entrar aqui com a gente e ela vai poder ajudar a trazer mais informações, esclarecer o que está acontecendo, né? Afinal, tenho certeza que de alguma forma ou outra, em algum noticiário, em algum canal, em algum meio, você já viu que o Senado votou ontem sobre a LGPD, medida provisória, enfim, vamos chamar a especialista aqui que ela vai poder nos ajudar melhor nesse tema. Então, Jerusa, muito bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo ótimo, que legal. Prazer te receber de novo aqui. Obrigado pelo convite, né, por aceitar, por estar aqui. A gente fez, alguns dias atrás, uma live no Instagram, que infelizmente o Instagram nos sacaneou e não salvou. Então, muitas pessoas assistiram, comentaram, vieram fazer perguntas depois sobre o tema. E então, eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar eles com mais informações. Afinal, ontem foi votada, não foi? Ontem foi votada. E a vigência ficou para praticamente já, né? Para praticamente agora, mas depois a gente vai falar melhor aí sobre o que aconteceu realmente ontem lá no Senado, que fez todo esse barulho aí em torno da vigência. Perfeito. Tem a questão da NPD também, que já saiu um canetaço hoje, tem várias coisas aí acontecendo. Muitas novidades. Muitas novidades. Então, basicamente dá para dizer que não dá mais para adiar, né? Se existia alguma expectativa de eventualmente, não vai ser agora que vai acontecer, deixa para depois, tudo bem? Não é bem assim, né? Essa semana a gente teve aí, achou que ia ter um respiro, né? Até dia 31 de 12 de 2020, mas não foi o que aconteceu, né? O Senado entendeu diferente, e aí nós temos uma vigência praticamente imediata, né? Legal. Então não vai ter muito como fugir. Bom. Não temos como fugir. Então eu sei que é um tema... bateu na nossa porta. Bastante trabalhoso, a gente já comentou outra vez que é um tema que exige um trabalho grande por parte da empresa, né? Então não é uma coisa que dá para empurrar com a barriga. Se não foi comentado ainda, se não foi começado a fazer o processo, é importante que se comece o quanto antes. Verdade. Legal. Jerusa, eu vou te fazer algumas perguntas, né, relacionadas ao tema que a gente teve no último dia também, algumas outras coisas para a gente poder introduzir o assunto para o pessoal. Se o pessoal que está nos assistindo tiver perguntas, aproveite que a gente está ao vivo, faça as perguntas, na medida do possível a gente vai responder elas, né, para trazer clareza no assunto para todo mundo. Então vamos lá. Primeira pergunta e tão importante. Por que as empresas precisam estar em conformidade com a LGPD? Bom, antes de começar as perguntas, eu quero te agradecer, porque na outra live a gente saiu fora, né? E eu não consegui me despedir, não consegui te agradecer e ficou por isso, tá? Então, gostaria de agradecer pelo convite e por toda a dedicação da GTEC aí para fazer essa live acontecer. Tá? Muito obrigada mesmo, e é super importante esse movimento, né, da gente trazer informações sobre essa lei tão importante, né, que agora, de fato, bateu na nossa porta e a gente não tem mais o que fazer. Não temos mais tempo. Bom, em relação à tua pergunta, o primeiro ponto é esse, né? Ela está vigente e agora ela já não é mais uma opção. Na verdade, ela nunca foi uma opção, mas agora ela é uma obrigatoriedade para as empresas, né? O segundo ponto que eu gosto sempre de trazer, assim, por que a minha empresa realmente precisa se adequar? Por que a LGPD é tão importante para a minha empresa? Eu não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já, em efeito dominó ou em cadeia, que é aquele, né, que vai, um atinge o outro, a causa de um é o efeito de outro. E é isso que acontece em relação à adequação das empresas, né, à LGPD. No momento que uma grande empresa ela está em conformidade com a lei, ela vai exigir da média empresa com a qual ela vai estabelecer as relações comerciais dela, vai exigir essa conformidade, né?
Por quê? Olha só. Porque essa grande empresa, ela não vai querer correr o risco, né, de se envolver em um incidente de segurança. Então, é aquele efeito que eu estou dizendo. Começa da de cima, vai para a média, vai para, né, para pequena, depois para micro. O que acontece? Por que essa reação, né, esse efeito dominó e esse efeito em cascata ou em cadeia, como a gente chama? Porque o controlador e o operador, eles respondem solidariamente no caso de uma eventual sanção, né, de um incidente de segurança com uma aplicação de sanção, eles vão responder solidariamente. Né? Certo. Então, essa é a preocupação, geralmente, das empresas, em fazer com que aquela empresa com a qual ela está pactuando negócios, né, que ela esteja em conformidade para ela não correr esse risco. Por quê? Porque se o médio empresário vazar, se essa média empresa, né, se envolver no incidente de segurança, essa grande empresa vai responder junto. E o que acontece geralmente? Geralmente, os recursos dessa média empresa, talvez, mesmo que essa grande empresa depois prove que não teve envolvimento nesse incidente e ela entre com uma ação de regresso que a lei assegura, talvez essa média empresa não tenha, né, recursos para devolver para essa grande empresa que foi envolvida aí nesse incidente de segurança. Então, entendi. É mais ou menos nesse sentido, né? Uma vai exigir a conformidade da outra. Certo. Então, só vou fazer uma analogia, tá? Vamos supor, uma empresa que queira participar de uma licitação pública, ela tem que estar com as CNDs dela toda ok, porque isso é uma exigência. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com a LGPD com relação a outras empresas, onde o cara que está contratando vai exigir de quem está sendo contratado essa adequação para poder fazer negócio. E mais uma coisa que acho que é bem importante, deixa eu te perguntar, assim, tem muito a correlação com os negócios Brasil-Europa, por exemplo. Exato. Né? Na mesma situação, empresa que não estiver adequada não vai mais conseguir fazer negócio com uma empresa da Europa? E isso era uma urgência da vigência da LGPD também, porque muitas empresas aqui do Brasil, né, fazem negócios com empresas europeias e estavam até então com esses negócios aí travados, né, porque a gente não tinha uma lei vigente ainda. Tanto que quando o GDPR surgiu, né, as empresas simplesmente disseram, quem não tiver uma lei adequada, a gente não tem como se relacionar. Acabou que travou um pouco, né, o nosso desenvolvimento econômico. Então, acho que agora, por um lado, a gente ficou meio que aquele baque, foi para ontem, né, a conformidade, mas ao mesmo tempo a gente vê aí muita coisa caminhando, já muita coisa boa caminhando. Perfeito. Então, não é mais uma questão de querer. Se não tiver adequado, provavelmente não vai conseguir fazer negócio com outras empresas. E em relação às empresas aqui do Brasil, é isso, né? A média empresa, a pequena empresa que não estiver adequada, muito provavelmente vai perder esses contratos, né, com as empresas maiores, que muitas vezes são as empresas que fazem com que essa empresa continue, né, suas atividades. Então, é preocupante por esse lado, né? E importante também essa Legal. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta, então. Rodada de perguntas com vários vai e vem, né? Bate e volta aí. Pergunta é, quem está no escopo da lei? Ou seja, quais são as empresas que devem se adequar? Essa semana, quando eu postei o nosso bannerzinho ali, convidando o pessoal para a live, eu até fiz uma menção a algumas empresas e pessoas naturais que vão precisar estar em conformidade com a lei. Na verdade, toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que em suas atividades realize aí operações envolvendo tratamento de dados, né? Certo. Então, assim, eu dei como exemplo ali, as pessoas pensam, eu já tinha falado, acho que na outra live, eu tenho uma pequena empresa, eu trabalho com crediário, precisa? Sim, precisa se adequar à LGPD, porque está tratando dados pessoais. Tem uma empresa com um funcionário CLT? Sim, você está tratando dados pessoais. E aí eu dei um exemplo lá das pessoas autônomos, né? Dos autônomos que trabalham, por exemplo, quem vende Avon. Faz uma fichinha para ter ali o controle de quem comprou, com nome, endereço, telefone. Precisa, né? Não é uma empresa, mas precisa estar em conformidade com a lei, porque ela está, sim, tratando dados. Então, assim, eu acredito que hoje, no Brasil, quase 100% das empresas precisam estar em conformidade com a LGPD. A gente vive a era da sociedade de informação, né? Então, é muito difícil uma empresa que esteja operando hoje e que não esteja tratando dados, né? Então, essa é a realidade hoje. Não tem como fugir da LGPD. A LGPD, para nós, chegando e a gente vai ter que se adequar, de qualquer forma. Com certeza. E não tem essa de, eu sou pessoa física, eu estou fora, estou excluído. Não importa. Como tu falou, uma vendedora de Avon tem cadastro de cliente, tem informação de cliente, ele vai ter que se adequar.
Exatamente. É sempre assim, ó, pensem na LGPD, sempre o contexto do caso concreto. Sempre vai ser assim. Não é uma regra, sua pessoa física não precisa. Depende. Uhum. Se você é um profissional autônomo que coleta dados, que trata dados, compartilha com alguém, você vai ter que se adequar à LGPD também. Perfeito. Legal. Maravilha. O pessoal vai comentando aí, se tiver dúvida, a gente vai encaixando. Eu não tô vendo se tem alguma pergunta, depois para mim. Tranquilo, eu estou acompanhando na tua tela aqui, já qualquer coisa eu já sinalizo o pessoal aí. Legal, maravilha. Bom, LGPD, então, é uma gama bem vasta, são bastante temas, né? E aí, um dos tópicos é o tratamento de dados, né? Ou seja, tu falou, por exemplo, assim, a gente colhe os dados do cliente, seja dado cadastral, seja ficha de empregado, não importa, são dados de pessoas físicas, né? Uhum. Para alguma finalidade, aquele dado vai ser usado. Vamos supor que a empresa ela vai usar para fazer um e-mail marketing, ela vai usar para analisar o perfil do cliente dela para fazer uma ação, alguma coisa assim. Isso é um tratamento de dados, né? Então, me dá mais exemplos do que mais que é considerado tratamento de dados. Tratamento de dados é compartilhamento, arquivamento. Tem um rol aqui, se não me engano, é o artigo 10º. Reprodução, acesso, tudo que tu faz com o dado é tratamento de dados, né? Eu sei que quando a gente fala em tratamento de dados, acaba ficando, mas o que é o tratamento de dados? É tudo aquilo que tu faz com o dado pessoal ao qual tu tem acesso. Certo. E tem dados que são um pouco mais sensíveis também, né? Tem. A gente tem os dados sensíveis, que são dados relacionados a convicções filosóficas, ideologias políticas, né? Orientação sexual, dados relacionados à saúde, e esses aí merecem uma tutela super, né, específica, né? São dados que a gente considera quase ultrassensíveis, né? Esses dados sensíveis, eles são os dados que podem gerar algum tipo de eu diria assim, algum tipo de preconceito. Então, por isso que a lei vem dar uma tutela especial em relação a esses dados, né, que são os dados pessoais sensíveis. Certo. Se a gente for pensar hoje, assim, o próprio Facebook já não disponibiliza mais essas informações em perfil público. Vamos voltar um pouquinho o tempo. A gente tem a questão que disparou, vamos dizer assim, a GDPR, né, mais forte, que foi a questão do Cambridge Analytica, né? Isso, para que todos entendam, foi um dos grandes motivadores para a coisa começar a ter mais atenção. Então, lá fora, quando teve a eleição americana do Trump, esse tipo de coisa assim, teve um monte de polêmica, um monte de escândalo de gente dizendo que usou dados, enfim, né, usaram os dados para fazer anúncio direcionado, para convencer as pessoas com vieses políticos, fake news e tudo mais. E aí hoje, se a gente vai olhar, por exemplo, qualquer pessoa conseguiria ver informações sensíveis, né, gênero, enfim, várias informações das pessoas nos perfis públicos das redes sociais. Essas informações já não estão mais disponíveis, porque a própria rede entendeu que isso é um problema e tirou isso fora, né? Tanto que eles começaram a enviar novos avisos das políticas, né, recentemente, já em atenção também à nossa lei, né? Sim. Então, é uma mudança de cultura muito grande, né, em relação a todas as empresas. Com certeza. Essas empresas grandes, elas começaram a se adequar cedo, né? Vamos dizer assim. Então, chegou ali um pouquinho antes da data oficial, que era 16 de agosto, todo mundo recebeu notificação do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do LGPD, de alguma forma foi avisado que eles tinham mudado a política de privacidade, os termos de uso deles, eles estavam com novos termos que a pessoa tinha que concordar com os novos termos. E, basicamente, essa é uma das coisas que tem que ser feita pelas empresas, é dizer para o usuário, né, o que ela vai estar fazendo com esses dados, como que ela vai tratar, como que ela vai utilizar esses dados, né? Exatamente. Aí as empresas agora, eu diria que nesse momento lá, depois a gente vai fazer, eu vou apresentar para vocês o passo a passo, né, da conformidade, que aquele dia eu fiquei devendo, porque a gente começou a falar de outras coisas no meio e acabou que não deu tempo. E o Instagram nos corta em 1 hora também, né? Nos cortou. Mas, assim, a empresa, uma das primeiras coisas que a empresa pode fazer agora, neste momento, já que a gente tem uma lei iminentemente vigente, é ajustar sua política de privacidade. Mas entendam que conformidade LGPD, a gente passa muito longe só do ajuste de uma política de privacidade, tá? Essa é uma medida imediata, que é uma sugestão pessoal. Primeira coisa, ajustar sua política de privacidade e, né, informar para os usuários de que forma você está tratando os dados deles, né? No momento que a empresa começa a se manifestar, a caminhar no sentido da conformidade, é interessante que as primeiras medidas já comecem a serem veiculadas, né,
nas suas redes sociais e nos seus canais de comunicação. Porque eu até ontem, acho que foi ontem, quando saiu uma notícia sobre a vigência, eu até comentei uma coisa sobre a boa-fé. Porque a boa-fé, nesse momento, já que a gente sabe que muitas empresas não vão conseguir se adequar rapidamente, até porque é um processo muito demorado e lento. Sim. Então, já informar, né, a sua vontade, a sua preocupação com privacidade e proteção de dados, né, para já demonstrar aí, eventualmente, se houver um incidente envolvendo dados, né, a sua boa-fé, a sua vontade de realmente estar em conformidade. Perfeito, legal. Próxima pergunta, Jerusa. O que é considerado um dado pessoal? Essa é boa. Essa é boa porque a gente tem uma visão, às vezes, um pouco limitada em relação ao que é um dado pessoal. Dado pessoal é toda informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Identificada é barbada, né? É nome, é telefone, é e-mail, dados de geolocalização, enfim. A gente tem como exemplo esses tipos de dados. Só que um dado identificável, ele é um pouquinho mais difícil da gente compreender. Eu quero dar um exemplo para vocês. Um dado de uma pessoa identificável é um dado... Assim, eu vou dar um exemplo, na verdade, tá? O dado sozinho, esse dado sozinho, ele não é capaz de identificar esse titular de dados. Mas o conjunto de dados que, embora não sejam, que soltos não sejam considerados dados pessoais, eles identificam uma pessoa. Vamos ver se vocês matam a charada. Mulher, né, gênero, idade, 34 anos, profissão advogada, no Rio Grande do Sul. Vocês identificam alguém com essas informações? Não, né? Mulher, 34 anos, advogada, no Rio Grande do Sul, presidente de uma comissão da OAB. Identificam? Ainda não. Aí, mulher, 34 anos, advogada, no Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da Subseção Canela Gramado. Quem é essa pessoa? Sou eu. Então, vocês vão ver que não é... Essas informações soltas, elas não são consideradas um dado pessoal, mas o conjunto dessas informações me identificam. Então, sim, esse conjunto de informações é um dado identificável e ele está amparado pela Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu vou dizer para vocês? Assim, não é tão simples fazer análise, mas por isso que eu volto a falar sobre essa análise que tem que ser feita no caso a caso, né? Então, quando você vai tentar identificar o que é um dado pessoal, você precisa ter essa sensibilidade de olhar realmente se esse conjunto vai identificar ou não esse determinado titular. Perfeito, legal. É bem importante. Então, por mais que talvez se diga que ele está, abre aspas, anonimizado, não está identificando diretamente a pessoa, é um dado que permite que se chegue na pessoa, né? Um rápido trabalho de detetive faz chegar na pessoa, um Google aí. Exatamente. Legal. Essa questão de anonimização dos dados é outro tópico importante da LGPD, né? Porque, dependendo da situação, a empresa ela precisa analisar dados de fato. Ok, ela vai ter que dizer para o usuário que vai fazer análise, alguma coisa assim, mas, em geral, ela vai ter que fazer isso de forma anônima, né? Exatamente, porque em muitas situações não há necessidade, de fato, de saber quem é aquela pessoa, mas o seu perfil, né? E aí tem uma ressalva na lei, se eu não me engano, é o artigo 12, parágrafo 3º, sobre o perfil comportamental. Se esse perfil comportamental for capaz de identificar esse titular, ele também está sob o amparo da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, geralmente, a gente tem aquela situação do IP, que consegue, né, que pelo IP tu consegue rastrear mais ou menos as preferências ali, né, daquele titular. Então, essa é uma situação que no momento que tu faz aquele mapa comportamental por meio dessas informações, esse conjunto de informações, ele passa a ser um dado protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Então, a Jerusa trouxe uma situação que não é nem o nome da pessoa, não é nada, é o IP. É o IP da casa dela. Cada dispositivo de internet, cada casa tem um endereço IP. E isso já é possível cruzar, identificar quem é o usuário. Olha só, né? A que ponto a gente tem que se preocupar com relação a isso, né? Lembre-se que até quando a gente está com o celular desligado, ele está sabendo o que a gente está fazendo. Ele sabe que a gente tem uma pesquisa que mostra, que eu até vou comentar rapidinho para não se alongar no tema, mas tem uma pesquisa que mostra que o pessoal fez um teste com o celular estando online e offline. E aí o que aconteceu, né? O celular que estava offline, ou seja, foi colocado no modo avião,
que foi feito o mesmo trajeto junto, o cara pegou 2 celulares e fez o mesmo trajeto. Ele enviou mais informações para a nuvem depois, quando ele foi conectado, do que o celular que estava online. Ou seja, ele ficou o tempo inteiro rastreando dados, claro, para depois, quando está online, ele pega e compartilha. Então, olha, esse tipo de situação vai ter que começar a mudar, ou senão vai ter gente pagando multinhas bem salgadas, né? É um comportamento que precisa, né, ser modificado para ontem. Com certeza. Legal. Quando a gente fala de LGPD, tem várias partes envolvidas, né? Tem o controlador, tem o dono dos dados, tem a pessoa que é a pessoa responsável. Então, tem vários atores, né? A pergunta é, quem são os atores, né, no caso da LGPD? A gente começa pelo titular, né? Quem é o titular? Sou eu, você, seus familiares, seus clientes, né? Todas essas pessoas que disponibilizam dados são consideradas, então, pela lei como um titular de dados. Certo. Nós temos a figura do controlador, que é aquele... por parte dele, é dele que parte, né, a iniciativa de tratar os dados. Então, ele é o controlador. E a gente tem o operador, que é quem vai realizar o tratamento de dados, né, a mando, então, deste controlador. O que acontece? Existe, às vezes, a gente vê muito, assim, uma confusão para tentar identificar quem é quem, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, tomara que vocês consigam entender por meio deste exemplo, tá? A empresa do Guilherme, por exemplo. A empresa do Guilherme contrata uma empresa de RH para fazer um recrutamento, né? Ele precisa contratar um colaborador e ele contratou essa empresa de RH para fazer esse serviço. Neste contexto, o Guilherme é quem? Ele não está coletando dados. Não é você quem está coletando dados desses titulares. Quem está coletando é a empresa de RH que vai receber os currículos. Neste contexto, quem que tu acha, Guilherme, que é o controlador ou operador? Bom, quem é o controlador é quem detém o banco de dados, né? Quem detém as informações lá, vamos imaginar que seja a empresa de RH. Mas eu, de certa forma, não? Não. Não? Olha só. Não. Mesmo que tu não esteja coletando o dado, o poder de ingerência foi teu. Eu solicitei, então eu acabo... Solicitou. Muito embora para ver como é complexa essa análise, é natural, assim, a confusão que acontece em torno dessa separação entre controlador e operador. Mesmo que eu não tenha recebido ainda, vamos dizer mesmo que eu não tenha recebido ainda os dados, por exemplo. Mesmo que tu não tenha recebido, porque o poder de ingerência é teu. Foi tu que determinaste que a empresa de RH coletasse esses dados, tá? Olha só. E aí a empresa é considerada operadora, tá? Aí vamos mudar a situação. O Guilherme contratou o funcionário, tá tudo certo, ele já comunicou à empresa de RH, não precisa pedir mais currículo de ninguém, porque já tá tudo certo, já contratei. Só que essa empresa de RH não vai querer perder essas informações que ela tem. E aí, o que vai acontecer? No momento que essa empresa fizer um contato, né, você já está em conformidade com a LGPD, já deve ter feito isso antecipadamente, no momento que ela fez a solicitação de currículos, ela já pediu lá para essa pessoa dar o consentimento para continuar com essas informações no seu banco de currículos. Aí, nesse momento, a empresa de RH passa a ser quem? Controladora. Nesse momento, sim. Controladora, porque ela que vai ficar com as informações agora desses... Né, Mas isso, se eu acordei com a empresa antes, eu tenho que ter acordado com ela que, mesmo após o processo, ela vai ficar com o banco de dados de currículo, por exemplo. Na verdade, ela que vai pedir o consentimento, né? No momento que tu disser para ela assim, olha, eu não preciso mais dessas informações, pode excluir. Se ela entender que ela quer ficar com essas informações, ela tem que estabelecer uma relação agora com esse titular. Perfeito. O poder foi teu, né? A solicitação inicial foi tua. Mas agora, mudando este contexto, passando para ela essas informações, ela que tem que pedir, né, autorização para esses titulares para continuar com esses currículos. Por quê? Porque vai mudar a finalidade. A primeira finalidade era para determinada empresa, agora é para ficar no banco de currículos. Então vocês compreendem que não existe uma fórmula, que cada caso é um caso e tudo tem que ser feito uma análise bem pormenorizada do caso concreto? Então, o correto nesse caso, vamos lá, vou voltar ao teu ponto lá do início da nossa conversa. Nesse caso, eu teria que enquadrar com essa empresa antes de começar o serviço, o que aconteceria com os dados dos clientes, inclusive depois que a gente já contratou. Legal, agora ou tu exclui ou tu comunica a ele que vai ficar no teu banco de dados. Exato, porque tu tem que dar um destino para aqueles dados, né? Tu não é simplesmente
coletar o dado, agora eu não quero mais, vou botar lá na latinha do lixo, como a gente falou outro dia lá do computador, enfim. Não, a gente precisa dar um destino para esses dados, né? E nesse caso, muito provavelmente, essa empresa não vai querer perder, né, esses currículos, essas informações. E basta uma comunicação formal minha para ela, vamos dizer, para a empresa de RH por e-mail, dizendo assim, olha, legal, o processo está concluído, tu pode excluir os meus dados, eu já estou livre. Como é que vai ser essa comunicação? O ideal é de fazer essa comunicação. Pode também fazer um contrato prévio, estabelecendo já essas diretrizes aí em relação à forma como esses dados serão descartados, né? E isso tem que constar lá na tua política de dados também, tua política interna sobre a forma como, né, vai ser feito esse descarte dos dados. Perfeito, legal, bem claro, deu para entender bem. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando nos comentários que a gente traz informação para cá. E se não der tempo da gente responder as dúvidas aqui, vocês podem me enviar também, tá? As dúvidas aqui sobre o nosso assunto de hoje. Pelo menos o Face não nos derruba que nem o Insta, tá? Vai dar para passar de uma hora se precisar. Dá para conversar mais. Legal. Bom, toda lei, ela vem, né? E quando ela vem, ela amedronta uns, outros já estão previamente preparados, já estão mais tranquilos, né? Preparados para enfrentar. Mas, de fato, muitas vezes a lei ela impõe essa questão do medo, da multa, da sanção. A gente sabe que a sanção, no caso da LGPD, é bem pesada, né? 2% realmente do faturamento bruto. Para cada incidente. Consolidado em 50 milhões, isso, por incidente. Então, se tu te envolveres num incidente hoje, e posteriormente, sei lá, daqui uma semana, 2, novamente um novo incidente, né? Claro que tudo isso vai ser apurado, né? E que a gente espera que todas as empresas tenham um plano de conformidade bem robusto aí, que possa se defender, né, de forma satisfatória em relação, né, aos questionamentos da LPD. Mas, sim, as sanções aí são bastante pesadas, né? Eu sempre falo, acho que até falei na outra live, que todo mundo se preocupa muito com as sanções, principalmente com a multa, né? Mas, assim, falei da publicização do incidente de segurança, que eu acho super gravoso para a empresa, que foi o exemplo que eu dei naquele dia também, exatamente. Facebook, vocês recordam que o Mark recentemente veio a público falar que ele super apoiava as leis de proteção de dados? Por quê? Porque o Facebook perdeu o valor de mercado, né? A gente não tem nem como estimar o que foi que ele perdeu de valor de mercado. Perdeu, mas recuperou já, né? Deve ter recuperado, mas aí dá um sustinho, né? Dá um sustinho aí, porque ter o nome aí na mídia o tempo inteiro, né, de forma negativa, não é interessante, né? A gente tem também, na verdade, tem um rol ali, né, de sanções, né? A gente tem a multa diária, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais. Vocês imaginam uma empresa que trabalha exclusivamente com dados pessoais, com inteligência, como é que vai ficar sem acesso aos dados pessoais? E dependendo da forma como essa empresa agiu, ela pode ter, além da suspensão, né, do uso desses dados, ela pode ter a eliminação dessa base de dados. Então, assim, ou seja, sério. Ela passou anos construindo, pode simplesmente da noite pro dia, manda embora. Exato. A gente sabe, né, essa frase é super batida, mas, assim, não tem outra frase que se enquadre melhor do que a história lá de que dados são o novo petróleo, né, que é a moeda da economia digital. Então, muitas empresas hoje trabalham somente com inteligência dos dados. Se sustenta com isso. E é um modelo de negócio que a gente sabe que não tem volta, né? Não tem volta. Hoje em dia, assim, eu desconheço, ou melhor, eu até sei de alguns casos, mas eu desconheço de empresas que de verdade não usem seus dados para estratégias de negócio, né? É fundamental pegar, entender quem é o cliente, o perfil, o comportamento, a frequência que ele compra. Tudo isso são informações valiosíssimas para o negócio, né? E não tem como algum gestor não utilizar esses dados. A questão é que ele tem que utilizar da forma correta, comunicando com o cliente, tendo políticas corretas, proteção, criptografia dos dados, ter o que tu falou ali certinho, já algum plano para comunicar ao mercado o que aconteceu, caso aconteça algum vazamento. Eu não sei se tu já viu aquele serviço do Serasa, que monitora o teu CPF e tudo mais. Já acompanhei alguma coisa. Eu sou assinante, eu pago lá, acho que é R$120 por ano, uma coisa assim, e aí ele monitora os CNPJs das minhas empresas e os meus dados pessoais, né? E volta e meia vem algum dado meu que vazou na dark web, de algum cadastro de site, de alguma coisa assim. Então, assim, não é assim que vai acontecer. Acontece direto, gente.
Já A gente acontece. sempre fala que não é assim, será que um dia vai acontecer? Não, é quando vai acontecer um incidente de segurança, né? E incidente de segurança a gente não está falando só, né, nos meios digitais, né? Quando a gente fala de incidente de segurança, é com pastinhas de documentos, né? Com documentos importantes relacionados, né, aos dados pessoais dos titulares. Então, por isso existe essa preocupação, né? E esse entendimento de que não é só nos meios digitais, né? A gente tem várias situações em meios físicos que também pode ocorrer aí um incidente de segurança. Muito bem colocado. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso, né? A gente já falou na outra live, mas acho que é importante trazer. Quer dizer, então, que eu tenho que me preocupar só com os meus dados que estão nos meus sistemas, nos meus sites, nas minhas bases de dados? Ou um currículo que alguém leva na minha empresa também é uma preocupação? Sim, com certeza. Com certeza, porque ali tem informações pessoais, né? Então se eu pegar esse currículo e colocar na lata de lixo, simplesmente alguém revirar o lixo, é considerado incidente de segurança se alguém pegar essas informações e posteriormente, né, entrar em contato com essa pessoa por uma finalidade que, óbvio, não será a finalidade para a qual ela, né, entregou aqueles dados, isso é considerado um incidente de segurança. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, sabe? Que não é só nos meios digitais. São informações que é aquela pastinha que tu deixou com informações que tu ia enviar para a tua empresa de medicina do trabalho que ficou em cima da mesa e que o outro funcionário teve acesso. Então, é esse cuidado que a gente sempre fala que é importante ter, né? Legal. E vamos lá, assim, a gente está falando bastante sobre o lado penoso, o lado, abre aspas, ruim, né, que é o lado que a gente enxerga, poxa vida, agora eu vou ter que fazer tanta coisa para me adequar, né? Se a gente for voltar alguns anos, algumas empresas tiveram que parar no tempo, fazer aquela adequação toda para ficar em conformidade com a questão de emissão de notas fiscais, bota impressora, faz isso, todo mundo no início, assim, reluta e fica resistente. Caramba, mais uma coisa para me preocupar, né? Mas a LGPD, ela tem um propósito nobre por trás. E se a gente for analisar o nosso lado pessoal, como pessoas físicas, nos traz essa questão de privacidade, essa questão de preocupação com os nossos dados. Então, vamos pensar o seguinte, se eu, Guilherme, vou lá num site, me cadastro, coloco todas as minhas informações para fazer uma compra, um pedido numa loja online, tanto faz. Daqui a pouco esses dados vazam e do nada eu começo a receber, sei lá, pedido, ou gente usando os meus dados para cadastro em outros sites, enfim, fazendo compra no meu nome. Poxa vida, ninguém gostaria disso, né? A gente se sente invadido, né? A gente se sente sem nossa privacidade, né? Exatamente. Isso é muito comum. Essa semana a gente teve até uma reunião com os colegas, até acredito que eles estejam online agora, e aí eu dei um exemplo que aconteceu comigo e com meu marido, há uns 2 anos atrás. Nós adquirimos uma unidade de uma incorporadora, claro, entregamos os nossos dados, né, para celebrar o contrato, e deu ali uns 1 mês, 2 meses, umas imobiliárias de Porto Alegre começaram a entrar em contato com a gente. A gente falou uma vez que não, que a gente não tinha interesse, 2, 3, 4, 5. Aí eu acho que foi lá era daquele empreendimento Pontal, insistentes, assim. E aí meu marido disse, o que eu faço? Eu disse, olha, eu disse para eles que tu vai te dirigir ao Ministério Público e tentar entender o que está acontecendo, porque a gente não tinha uma lei vigente ainda, enfim. Aí, depois que a gente fez meio que uma ameaça, aí as ligações cessaram. Mas assim, o que a gente entende? Que no momento que eu disponibilizei meu dado lá naquela incorporadora, eles compartilharam com imobiliárias, né? Então, assim, a gente se sentia invadido, porque a gente não tinha interesse naquele empreendimento. Então, não existia uma legítima expectativa em receber uma informação daquelas imobiliárias, porque a gente não tinha nenhuma relação com eles. Sim. Então, é nesse sentido que a lei veio, né? De trazer essa privacidade, né? Trazer essa proteção em relação aos teus dados, né? O teu dado tu disponibilizou, mas a empresa não é dona dele, né? O dono dos teus dados é com certeza. mesmo, né? Vou contar, estou contando a história, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, não exatamente com a minha pessoa física, mas a gente abriu um CNPJ no início do ano, foi em janeiro, se eu não me engano, e deu mais ou menos uns 7 dias, eu tinha recebido um boleto daqueles de hospedagem de domínio falsa, para hospedar, que não era do registro.br, era de uma empresa que teve acesso aos meus dados, sendo que eu tenho certeza que essa informação passou por 2 órgãos somente, a Receita Federal e a Junta Comercial. Ou seja, um desses órgãos, que inclusive é do governo ou faz serviço para o governo, vazou meus dados, porque é impossível eu ter cadastrado uma empresa, um CNPJ novo, e simplesmente já vi informação. E é uma invasão de privacidade, é muito ruim isso. Tu pensa assim, poxa vida, acabei de criar o CNPJ
e já estão usando minhas informações para me mandar boleto falso ainda. Sim. Pô. Na verdade, assim, ó, o que vai acontecer? Em relação à PJ, a gente não vai ter uma proteção, né? Porque a lei só vai tutelar ali os direitos, né, dos titulares dos dados pessoais de pessoa natural, né? Mas, claro, a gente se sente super invadido, a gente fica pensando, mas onde foi que eu coloquei os meus dados, né? Que essas pessoas estão entrando em contato comigo, estão me enviando boletos, enfim. É uma situação bem delicada e, realmente, assim, agora que a gente começa a perceber, né, tudo que tem acontecido em relação a todos os escândalos envolvendo dados aí que a gente tem visto, é que a gente vê a necessidade dessa lei, né? E como tu falaste, a gente trouxe muita coisa ali considerada negativa, né? Porque a gente fala muito das sanções e todo mundo pensa logo nas sanções quando a gente fala em LGPD. Mas a verdade é que não é assim, né? A LGPD, ela veio para trazer essa proteção aí, né, para o titular de dados, fazer com que ele seja realmente protagonista, ele que decide, ele está empoderado, ele que decide o que ele quer fazer. Por outro lado, o que essa lei trouxe de positivo, né? Isso está lá no meu e-book, eu estou louca para disponibilizar ali o e-book para vocês, porque eu trouxe bem explicadinho, assim, essa situação. Por que a gente fala que é LGPD, que quem estiver em conformidade com a LGPD vai ter um diferencial competitivo? Porque no momento que a empresa está em conformidade, aquelas outras que não estão em conformidade estão fora da jogada. E a gente sabe que são muitas empresas que neste momento estão fora da jogada. Muitas empresas não se preocuparam com a conformidade e agora é aquela brincadeira que eu te falei antes ali, que estava rolando no grupo. Como adequar a minha empresa LGPD em 6 horas? Não tem 6 horas. Não tem como, porque é um processo praticamente artesanal, né? Todo dia é uma busca, e como vocês viram já pelo pouco que eu falei aqui em relação aos detalhes da Lei Geral de Proteção de Dados, que tudo é uma análise do contexto geral da realização daquele tratamento, né? Então, por isso que eu digo que é delicado e que é demorado, e não é para vender consultoria, não é nada disso, porque realmente mulheres sabem que é trabalhoso. É trabalhoso, sim. Não é difícil, mas ele dá realmente um trabalho bem grande. A gente começou, se não me engano, em outubro do ano passado, e a gente ainda não acabou todo o processo, tá? Eu vou... chegou uma pergunta da Viviane Cavalli, vou compartilhar ela aqui com a gente, que é a seguinte, ó. É possível fazer contrato com seguradoras para, em caso de algum sinistro, a seguradora cobrir a multa? Sim, já tem agora esses seguros aí. Se tu quiseres depois me mandar uma mensagem, eu posso te sugerir. Não tenho relação com nenhum deles, tá? Mas, assim, a gente tem um grupo que eu participo na Tecnopuc, que é o grupo da CESP, onde a gente já teve um contato direto, assim, com o pessoal que trabalha com essa... que nos trouxe, né, os benefícios em relação a esses seguros. Então, eu posso te passar algumas sugestões, assim, bem imparcial, porque eu realmente não contratei nenhum desses seguros, mas, assim, pela seriedade com que a CESP, né, trabalha, eu acredito que essas sugestões vão poder te ajudar, sim. Mas é positivo ter um seguro, com certeza. A gente também foi abordado por algumas empresas, a gente ainda não fechou nenhum seguro, mas é bem acessível, tá? Eu diria que deve custar aí, sei lá, menos de R$1.000 por ano para uma empresa de porte médio. Vale muito a pena. Vale muito a pena, tá? Dado mais uma segurança, né? do risco, porque ninguém quer, né? Mas se chega a acontecer aí de vir algum incidente, de alguém processar, né? Realmente é delicado, né? E isso eu queria fazer um parênteses aqui para vocês, porque eu falei na última live lá também que as sanções, muito embora a vigência, né, seja agora, eu falo agora, mas a gente já está chegando ali na parte da vigência. Mesmo que a lei, naquele dia da live, não estivesse vigente, eu comentei com vocês que a gente já tem o Ministério Público do Distrito Federal super atuante, a gente tem PROCONs, a gente tem Senacom, e todos esses órgãos aí já têm se articulado, já houve aplicação de multa. Então, assim, não é porque a autoridade não existia até hoje de manhã, e nesse caso que a lei só passou as sanções lá para 2021, que você não precisa se preocupar com a privacidade e proteção de dados. Agora, muito mais. Por quê? Porque agora existe o amparo, né, da LGPD, que está vigente. Antes a gente tinha uma situação que, se houvesse um eventual incidente de segurança, alguma coisa envolvendo dados, o pessoal estava se valendo do Marco Civil da Internet, né, em algumas situações. Só que o Marco Civil da Internet, ele tem uma peculiaridade. E o nome já diz, né, Marco Civil da Internet. Ele não tutela direitos, né, dados pessoais de pessoas no ambiente físico, é só no digital. Então, havia aí essa lacuna, né? Faltava alguma coisa. Então, agora não falta mais, né? Então, agora, incidente de segurança,
por mais que se vai ser o Ministério Público, se vai ser né, o PROCON, enfim, ou se vai ser um processo judicial, o amparo vai ser Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, Perfeito. A preocupação permanece a mesma. Ó, voltando só ao assunto anterior, ali eu vou colocar o Alex, um parceirão nosso aí de Anápolis, lá em Goiânia, e um dia, agora, quando podia viajar, a gente não pode mais viajar agora, né? A gente está totalmente limitado aí nessa situação, mas ali em fevereiro eu fui visitar eles lá, e o pessoal nos procurou lá realmente para falar dessa questão de seguro aí, bem bacana, já deu um norte geral, e foi esse pessoal que passou a divisão de valores aí que eu comentei, que é menos de R$1.000, se não me engano era 800, R$900, vale a pena, tá, gente? Eu acho que é uma cobertura, né, de seguro muito em conta perante ao que a lei pode, né, trazer de sanção nesse momento, ainda mais que a gente não está tão preparado, ainda não sabe como é que estão os riscos, e infelizmente muita gente pode se aproveitar desse momento, né, porque sempre tem quem está querendo se aproveitar dessa situação. Isso eu também comentei com os colegas essa semana sobre a criação da demanda, né, o titular que entende que está empoderado, que ele pode fazer solicitação, né, que ele pode cobrar aqueles direitos lá do artigo 18 da LGPD, se ele puder, ele vai fazer, né, com certeza, e a gente tem essa preocupação aí com essa criação de demanda desnecessária, né, até porque a gente sabe que agora a gente tem autoridade, mas as sanções ainda não são aplicadas pela autoridade, então vai tudo para o judiciário, e a gente não tendo a expertise, né, que a autoridade vai ter, eu acho que pode acontecer muito erro aí de julgamento e muitas empresas podem ser prejudicadas com certeza. Perfeito. Tu comentou há pouquinho, então, que hoje de manhã, né, saiu no DOU já, né, já no Diário Oficial. Então, a pergunta que vem agora é, qual que é o prazo para adequação, como é que ficou a vigência da LGPD? Então, gente, o prazo para adequação para mim é para ontem. Por quê? Porque a gente teve ontem a votação no Senado, né, o Senado acabou não aprovando ali a MP, né, e a vigência... Saiu a primeira notícia que a vigência seria hoje. Aí depois o Senado, por meio da sua assessoria de imprensa, emitiu uma nota dizendo que não, que agora, né, posteriormente vai para a sanção ou veto do presidente da República, né? Mesmo que o presidente Bolsonaro acabe vetando, não vai acontecer nada, a vigência vai ficar para agora, para daqui 15 dias no máximo, que é o prazo que ele tem para sancionar ou vetar, tá? Porque não vai mais ser apreciado o texto, né, da MP. Sim, a decisão só relacionada ao veto, né, ou à sanção. Então, assim, a LGPD para mim já está vigente, porque não tem volta, a não ser que aconteça alguma articulação sobrenatural, assim, penso eu, porque pelo caminhar da lei, pelo andar da lei, não tem como voltar agora. Pode, mas a probabilidade é muito baixa. Muito, muito baixa, assim. E agora, até assim, ó, o que aconteceu ontem que eu acompanhei? O Senado entendeu que aquele pedido que continha na MP era baseado no fato de não ter ainda a Autoridade Nacional de Dados já criada, né? E aí, o que o Senado entendeu? Que ele não tinha o Legislativo não tinha que absorver uma situação assim e gerar essa insegurança jurídica, porque o Executivo não tinha se manifestado ainda no sentido de criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que aconteceu hoje de manhã? Nós acordamos com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados criada, né? Sim. Isso, trouxe um certo alento, por quê? Porque uma lei vigente e sem autoridade, né, nos traz uma insegurança jurídica. E por quê? Porque tem muita coisa mesmo, que a gente traz da experiência do GDPR, do Regulamento Europeu, porque nós não temos uma autoridade ainda nos direcionando, trazendo disposições mais claras. A nossa lei tem vários pontos que nos deixam assim, mas e aí, para que lado eu vou? A própria questão ali daquele rol que inexiste, na verdade, em relação ao que é um dado pessoal, já deixa uma sombra, né? Porque tu quer saber, tu quer ser guiado, tu quer entender realmente, será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso fazer aquilo? Até tem uma situação super importante que muitas empresas, a gente tem visto que muitas empresas europeias se valeram da base legal do legítimo interesse, né, para legitimar o seu tratamento de dados. E aqui no Brasil a gente vê um movimento também, o pessoal dando um pouco de tempo para o consentimento e tentando se enquadrar dentro do legítimo interesse. A gente não tem uma disposição clara sobre isso. Dá uma pausa e explica o que é legítimo interesse. O legítimo interesse é naquele caso assim, onde tu já tem uma legítima expectativa em relação ao recebimento de determinada publicidade. Eu vou te dar um exemplo, tá? Para ficar mais claro e o pessoal vai começar a compreender melhor.
Tu, Guilherme, quer comprar um 4x4, que eu vi que tu gosta de 4x4, vai lá na IESA. Tá? A IESA tem IESA Jeep, IESA BMW, IESA Nissan. Tu foi lá, comprou teu 4x4, disponibilizou teus dados lá, não sei se tu financiou, mas enfim, tu disponibilizou teus dados lá para a IESA e tu veio para casa faceirinho com o teu 4x4. Deu umas 2 semanas, tu recebeste uma promoção da IESA te oferecendo para te presentear a tua esposa com um Nissan. E aí? Existe uma legítima expectativa em relação ao recebimento dessa abordagem, dessa publicidade para ti. Por quê? Porque existe uma relação prévia entre tu e a IESA. Agora, diferente seria se tu não tivesse tido nenhuma relação com essa empresa e do nada tu recebeste uma publicidade. Ou seja, da onde ele conseguiu meus dados, né? Exatamente. Tipo... Então, o legítimo interesse ele vem mais nesse sentido, assim, quando a empresa já tem um elo anterior, né, uma relação anterior com a empresa, é que, na verdade, o legítimo interesse ele passa por um teste, né? Tu tem que passar em todos aqueles testes, todas aquelas fases ali daquele teste para entender se tu precisa ou pedir um consentimento para usar aquele determinado dado ou se tu pode utilizar. Lá no contexto do GDPR, essa relação que eu desenhei aí para vocês em relação a essa conexão anterior entre o Guilherme e a IESA, ela é válida e ela é legitimada pelo legítimo interesse. Ó, redundante, mas é verdade. E aqui no Brasil a gente não tem uma disposição específica sobre isso. Existe ainda uma insegurança, porque tu vai fazer ali o teste de viabilidade, mas e aí no final? Passou em uma fase e não passou em outra. E aí o que tu vai fazer? Tu não vai querer correr o risco, tu vai fazer o quê? Tu vai pedir consentimento. Mas lá na Europa a gente sabe que esse modelo já está dando certo. Mas lá a autoridade deles já se posicionou a esse respeito, né? Então, acaba que fica muito mais fácil para a empresa, né? Por exemplo, um outro exemplo que eu dou, e que esses dias até foi polêmico numa outra palestra que eu participei, no caso das tuas bases antigas. Tu tem uma base antiga de dados, né? Vou dar um exemplo de uma empresa de turismo, né? Uma empresa de turismo que vem há anos aí coletando informações de pessoas que se interessam pelos passeios aqui da região. Agora, o que essa empresa vai fazer? Ela vai enviar uma news para esses milhares de e-mails que ela tem, ou ela pode se valer da base legal do legítimo interesse? Aí que falta a autoridade se posicionar ainda. Por quê? Porque há entendimentos que... há pessoas que entendem que sim, que precisa legitimar essa base novamente, precisa, né, filtrar e fazer entender se a pessoa realmente quer continuar recebendo aquelas informações, ou essa empresa pode se valer da base legal do legítimo interesse, porque já existia uma relação estabelecida. Um direito herdado. Exatamente, porque foi por livre e espontânea vontade que aquela pessoa se cadastrou naquela news, naquela empresa. Naquela época não tinha lei vigente ainda, mas já existia aquela legítima expectativa em relação ao recebimento dessas informações relacionadas ao turismo aqui na região. Então é isso que a gente está aguardando, né? Uma autoridade que venha e que nos conduza aí nessas questões assim que a gente está ainda caminhando. Legal. Maravilha. Essa é a próxima pergunta, na verdade. A gente sabe que para isso acontecer, até eu vi alguma coisa hoje, mas eu não vou nem comentar porque eu não tenho certeza se eu li certo ou não, mas para que isso tudo aconteça, não vai ser o governo que vai fiscalizar diretamente, certo? Vai ter um órgão que tu até já citou, né? Vou colocar a pergunta aqui, né? A presidência. Quem vai fazer essa fiscalização, né? Qual é o órgão que vai fiscalizar? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente estava falando agora, né, a ANPD, que é um órgão vinculado, né, à Presidência da República e que vai trazer as diretrizes em relação à privacidade e proteção de dados, né. Então, vai ser o órgão de fiscalização, né. Eles, no momento que a gente começa um plano de conformidade e que tu tens o teu DPO lá dentro da tua empresa, é o nome do teu DPO. Pausa, DPO. Quem é o DPO? Ok, é um lá a gente passou direto lá. Ele faz parte lá da parte dos atores da LGPD, né? O encarregado de dados ou DPO, que a gente gosta do inglesinho, né? A gente trouxe o termo lá do GDPR. Importou, né? Data Protection Officer, que é o encarregado de dados, né? É ele que vai ser esse elo entre o titular de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o controlador, né? Ele que vai fazer essa conexão. Então, no momento que houver um incidente de segurança, determinado titular pode entrar em contato com a autoridade requisita ao DPO essas informações, e o DPO que vai ter que ter todo esse jogo aí de cintura, né, para fazer essa articulação entre esses entes. Perfeito.
uma pergunta. Essa associação, né, a ANPD, ela vai se financiar da onde? Como é que essa entidade vai parar de pé? Porque eles não vão ficar com o produto da arrecadação das multas, né? Provavelmente vai ser, ainda não tem nada definido, né, em relação a isso, mas provavelmente vai ser com recursos mesmo do executivo. A gente não tem uma definição, né, em relação aos recursos, mas lá no início já foi mencionado, né, que para não estimular e para não fazer com que todo mundo imagine que a autoridade vai sair por aí punindo justamente para ficar com o produto da arrecadação dessas multas, que foi decidido que esses valores não ficarão com a Autoridade Nacional de Proteção. Porque lá no início o rascunho era esse, né? O rascunho dizia, vamos dizer assim, ó, a ANPD vai se sustentar a partir da própria arrecadação de multas, né? Aí, nossa, aí chega a bater o favor, né? Esses caras... O pessoal já está, né? As empresas já estão, assim, com esse receio das multas, né? Daí, se a autoridade ficasse realmente com esses valores, eu acho que ia ficar um pouco desproporcional, né? Perfeito, legal. Bom, essa questão do DPO, né? A gente já falou na outra vez, mas acho que é importante reforçar para quem não está a par ainda, né? O DPO, ele pode ser alguém de dentro da empresa, pode ser alguém de fora, qual que é a situação? Depende. Eu dei aquele dia uma sugestão, justamente por causa da minha vivência com implementação, tá? Porque o que acontece? No momento que tu começa, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. No momento que tu começa a compreender os processos, né, por onde o dado entra, por onde o dado sai, por onde o dado transita, se uma empresa é muito grande, o DPO ele não vai ter a noção exata desses processos internos da empresa. Se ele é uma pessoa que não vive a realidade, o dia a dia, o cotidiano daquela empresa. Ou seja, então, tem que ser um insight. Por que eu acabei dando, assim, foi uma opinião que eu falei e reitero, é uma opinião pessoal, tá? Lá na Europa, eles não aceitam isso. Porque a gente fala da autonomia do DPO. O DPO tem que ser autônomo, né? Tem que ter essa autonomia em relação a auditorias, para ele poder realmente cobrar, né, da empresa ali. Mas o que acontece? Nós sabemos que aqui muitas empresas não têm nem orçamento, né, para pagar um DPO externo. O que vai fazer? Vai utilizar aquela pessoa que já está dentro do seu quadro, o que é muito natural. E aqui no Brasil acontece, sim, e muito, tá? A NPD ainda vai se posicionar nesse sentido, tanto em relação ao fato do DPO poder ser um colaborador que já está na empresa, né, quanto em relação ao porte da empresa necessitar ou não de um DPO. Porque a gente sabe, né, que a gente tem realidades muito distintas em relação aos portes de empresa, né? Então, uma padaria que tem um funcionário, ele vai contratar um DPO? Ele não vai contratar um DPO. E muito provavelmente a autoridade não vai cobrar dele que ele tenha um DPO, mesmo que seja um DPO externo, enfim. Então, assim, o que eu falei é muito pessoal, tá? Lá na Europa não vale esse modelo. Lá tem que ser alguém de fora, imparcial, para atuar como DPO. Mas aqui no Brasil a gente sabe que sim, que é o que está acontecendo, que os próprios colaboradores são DPOs das suas empresas. Eu, por exemplo, sou DPO da minha empresa. Sou advogada e DPO. Ou seja, deixa eu fazer uma analogia para ficar fácil de compreender. Hoje em dia, todas as empresas têm que fazer a questão da medicina do trabalho, né? Exato. E, normalmente, elas contratam uma empresa terceira que está ajudando elas para esse processo. Não tem alguém interno fazendo todo esse procedimento. Então, eles a nossa empresa, provavelmente a maior parte das empresas, contrata uma empresa para fazer a parte de medicina do trabalho, e a medicina do trabalho, ela está ali para ajudar a tua empresa a diminuir riscos legais. Isso. O DPO, ele vai ter o mesmo papel. Ele vai estar do lado da empresa, alertando quais são os possíveis pontos com problemas. Legal, a medicina do trabalho vai lá, mede a luz, opa, tem muito pouca luz, coloca mais iluminação, senão tu pode sofrer um processo depois, né, trabalhista em função da luz. E o DPO vai ter um papel parecido. Semelhante, exatamente. Ele vai ficar ali como guardião, né? Ele vai estabelecer o que precisa ser feito, né? Geralmente ele que vai conduzir, assim, o processo. Mas as decisões não cabem a ele, tanto que ele não pode ser responsabilizado, né, no âmbito da LGPD, porque as decisões não são dele. Quem vai decidir o que faz, o que não, ele dá as coordenadas, mas se o controlador, né, o diretor da empresa entender por não acatar aquelas sugestões, ele não vai ser, o DPO não será responsabilizado por isso. Perfeito, legal. Bacana. Ó, o Thiago disse que estava batendo cabeça procurando a gente no Instagram lá. E aí, hoje não foi eu achei que isso ia acontecer. Sim, Juro pra bem ti, possível.
mas amanhã a gente compartilha o link da gravação aqui certinho. A intenção foi fazer... A gente ainda tem gente aí? Porque agora que a gente vai começar, agora que a gente vai começar a falar sobre a implementação. Tem 20 pessoas online. Perfeito. Então agora a Jerusa vai trazer a informação que ela ia trazer na outra live, não conseguiu compartilhar com a gente. Tá contigo, Jerusa. E, pessoal, se vocês ficarem cansados, porque a gente sabe que esse assunto, as primeiras vezes, ele não encanta muito, mas eu quero que vocês gostem da LGPD, tá? Porque ela é um desafio para nós todos os dias. E hoje mesmo eu comentei que de tédio a gente não morre, porque todo dia tem uma coisa nova. Então, assim, a adequação também vai ser assim. Vocês nunca vão ficar no tédio. Sempre vai ter alguma coisa diferente aí para fazer. Se vocês não quiserem ficar até o final, enfim, se vocês tiverem outra coisa para fazer, tudo bem, tá? Eu vou disponibilizar para quem ficar até o final o e-book com todas as informações, as principais informações sobre Lei Geral de Proteção de Dados, o que você precisa saber antes de começar a sua adequação. E eu vou disponibilizar o link depois aqui para vocês, tá? Boa. Então, eu vou começar pelo... Deixa eu até fazer um comentário. Teve uma pessoa que me procurou depois da nossa última live lá no Instagram, e na dúvida que todo mundo tá, assim, por onde eu começo, né? E aí, o que eu falei para essa pessoa foi o seguinte, olha, procura buscar, de fato, antes entender o que é do que se trata, por mais que tu vá contratar uma consultoria, alguém para te ajudar, procura te informar bem para te ter os conceitos, para te ter a ciência do que de fato está sendo feito. Até para fazer os questionamentos, né? Exatamente, não adianta chegar, contratar um profissional, aceitar tudo que ele for dizer e ok. Então, essa parte de autoeducação com relação a isso é muito importante. E a Jerusa vai fazer agora, trazer passos que a gente tem que fazer antes de começar a implementar. Na verdade, assim, antes de começar a implementar, é o primeiro passo, tá? Que é conhecer e entender a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo passo já são ali o checklist que vocês precisam fazer para implementar a LGPD dentro da empresa de vocês. Ou seja, um guiazinho assim, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Tá? O primeiro passo, então, é conhecer e entender a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso não é só a leitura da letra fria da lei, é compreender os conceitos, é compreender a aplicabilidade, é entender os cases e os reflexos que esses casos aí trouxeram para essas empresas. Então, é toda uma contextualização, né? É entender a história da LGPD, por que ela surgiu, é entender de onde vieram essas leis, né, de proteção de dados, que não é novidade para ninguém. Na verdade, assim, para nós, parece ser uma novidade. Mas a Argentina já tem Lei Geral de Proteção de Dados há 25 anos. O Guilherme, eu acho que caiu. Alguém consegue me responder se a gente ainda está online? Continua aqui, Jerusa. Deixei tu falando, porque agora tu está falando sozinha. Aí pode continuar. Oi. Eu achei que tinha caído. Não, tudo certo. Estou acompanhando aqui. Então, assim, pessoal, esse é o primeiro passo. Conhecer e entender a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É o passo mais importante para a sua adequação. E como que a empresa vai fazer isso? Ela vai apresentar, por meio de uma consultoria, uma palestra, enfim, um vídeo, vai apresentar para todos os colaboradores os principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados, os pontos mais importantes dessa lei. Para quê? Porque quando se for criar o comitê, né, o comitê multidisciplinar, são aqueles colaboradores que vão trabalhar na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, essas pessoas já estarão, então, mais confiantes em relação à lei, né, e já entenderão melhor ali os conceitos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Após a apresentação desse tema, e eu já tinha sugerido antes, vai ser bem rapidinho essa abordagem aqui, porque depois eu vou disponibilizar o material, tá? Após essa abordagem, é muito interessante e é muito positivo para a empresa que ela comece a veicular, né, essas informações aí nos seus canais. Então, faz uma ata para ter na sua política interna, faz uma ata constando tudo que foi falado, né, tudo que foi abordado em relação à lei, data, coloca os nomes de todos os colaboradores, né, e depois cria uma notinha no seu LinkedIn, no seu Facebook, nas suas redes, informando aí seu primeiro passo em relação à conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso te traz um ponto muito positivo, porque te faz, né, no mercado, te faz demonstrar a tua preocupação em relação à privacidade e proteção de dados. Então, este é um passo super importante e é o primeiro passo. Não adianta pensar em LGPD, em implementação a LGPD, sem entender esses conceitos aí da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E eu vou ir rápido com vocês, porque eu estou com um problema de bateria aqui. Vou ter que procurar um cabinho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Beleza, tranquilo. Tá na mão.
Ao vivo é assim mesmo, né? É isso aí, tudo certo. Ainda mais 1 hora ao vivo já drenou a bateria do celular, aí tudo certo. Então, o segundo passo é um passo super importante, que é o assessment. E o que é o assessment? É a avaliação inicial do cenário da empresa, né? O que a empresa está fazendo em relação à privacidade e proteção de dados? Ela já cumpre alguma regulamentação, mesmo sem, né, antes de estar vigente a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela já se preocupava com essas questões? As regulações a qual ela é submetida, né? Ela está cumprindo tudo que existe nas regulamentações? Então, assim, esse é o segundo passo, é avaliar esse cenário para depois dar continuidade às próximas fases. Eu vou passar para vocês aqui, que agora até o meu mouse ele deu uma travada aqui, só um minutinho. As atividades que a gente realiza no Assessment. A primeira atividade é a criação do comitê multidisciplinar. Óbvio que a gente está falando de uma realidade de uma empresa grande, onde tem RH, onde tem compliance, onde tem marketing, onde tem todas essas pessoas aí, esses colaboradores trabalhando, né, esses setores trabalhando internamente. Se a sua empresa é uma empresa bem pequenininha, o seu comitê vai ser você, seu advogado, muito provavelmente, e alguém depois da TI externo que você vai contratar para, né, verificar ali as questões mais técnicas. Mas, assim, a criação desse comitê é necessário por quê? Porque é esse comitê que vai dar andamento aí às atividades, né, relacionadas ao plano de conformidade. Segunda atividade dentro do assessment é o mapeamento inicial. E por que esse mapeamento inicial é super importante? Porque ali você vai ver todo o seu contexto de tratamento de dados, né? E depois eu vou dar um spoilerzinho ali dos questionamentos, tá? Por áreas e por processos, porque tem que identificar em todas as áreas todos os dados e todos os processos envolvendo cada área. Ou seja, vai ter que pegar o setor administrativo, vai ter que pegar o setor de RH, vai ter que pegar marketing. Todos eles vão ter que dizer o que eles fazem, que tipo de... Todas as áreas. Se eventualmente, neste mapeamento, você já identificar que você vai utilizar a base legal do legítimo interesse, dentro desse assessment, você já pode realizar o seu LIA, que é aquele teste que eu falei para vocês do legítimo interesse lá para ver a viabilidade da utilização ou não dessa base legal, tá? Lembrando que essa base legal, ela não pode ser utilizada assim, não é o legítimo interesse, só o legítimo interesse do controlador, tá? Ele tem que dar salvaguardas lá em relação aos direitos e garantias e liberdades fundamentais dos usuários, tá? O quarto ponto é o mapa de fluxo de dados, ainda dentro do assessment, tá? Desse mapeamento inicial, que é onde você vai desenhar ali por onde o dado transita dentro da empresa. No ponto 5, você vai fazer a elaboração do relatório de diagnóstico, que é o Gap Analysis, que é onde você vai ver todas as suas brechas de segurança relacionadas aí à privacidade e proteção de dados. Muito provavelmente vai ser feito pela área de TI. Um outro ponto dentro do assessment também que é interessante, vocês vão ver que muita coisa já está aqui nesse primeiro momento, né? Nesse segundo passo. É o relatório de impacto e proteção de dados. Porque o relatório de impacto e proteção de dados ele é super importante para uma eventual requisição da autoridade. Você já tem ali desenhado tudo que você faz em relação ao seu plano de conformidade. E, por último, é o plano de ação, com um cronograma de execução das atividades, tá? Você vai desenhar ali, verificando o que é mais urgente, lembrando que quando tudo é urgente, nada é urgente. Então, o que eu falei para vocês lá no início? Se agora, nesse momento, a lei está vigente e você não fez nada ainda, vamos lá arrumar sua política de privacidade, colocar lá no site direitinho, para então, né, já começar ali pelas outras fases ali. Aí você vai fazer um mapa, você vai fazer um plano de ação com um mapa de calor, indicando o que é a atividade mais urgente, né, para o seu plano começar a fluir. Ou seja, todos os gaps que forem identificados, eles vão trazer um nível de risco, e a partir desse nível de risco, você vai priorizar o que fazer. Exato. O terceiro passo, embora a gente já tenha feito aquele mapeamento inicial lá, aquele mapeamento inicial ele serve até para a consultoria estimar quantas horas vai trabalhar, se essa empresa vai fazer transferência internacional de dados, qual o volume de dados, se essa empresa compartilha com entes públicos. Então, tudo isso serve para valorar as horas de consultoria para quem for trabalhar com consultoria. Então, é super importante aquele mapeamento prévio lá. Ó, faz um parênteses, né? Desculpa te interromper aí, mas faz um parênteses. O tamanho da oportunidade que tem no mercado para pessoas que estão procurando alguma coisa para fazer nessa área de LGPD, gente, é gigante. É um mercado infinito, assim. Tem que estudar, tem que se inteirar, tem que ver
treinamentos, segurança, outras coisas assim, mas, gente, é uma oportunidade, sabe, de alguém que está precisando de emprego, tem afinidade com essas áreas jurídicas, de TI ou segurança, gente, tem um mercado aberto gigantesco, é agora. Exatamente. Lembrando aquilo que eu já falei lá no início, tá? Advogado sozinho não implementa LGPD. LGPD é jurídico, LGPD é TI e LGPD é segurança da informação. Sem esses três aí, gente, eu desconfiaria se algum advogado chegasse, não, deixa que eu vou implementar tudo para ti que vai dar certo. Não, porque o advogado não tem expertise em segurança da informação. Ele não tem expertise na área de TI muitas vezes, né? Não que seja, né, uma regra, mas geralmente não, né? Foge da nossa expertise essas questões mais técnicas, mas, né? É sempre importante a gente validar essa ideia. O passo 3 é o mapeamento, classificação de dados e inventário de regulamentações. O mapeamento e classificação de dados que eu falo é um olhar mais profundo sobre aquela atividade, sabe? É compreender a classificação certinha dos dados, o que você faz, se é um dado estruturado, se é um dado não estruturado, por onde ele transita, de que forma, se você compartilha. É uma infinidade de questionamentos, mas é fundamental para você entender realmente a realidade de tratamento de dados que a sua empresa tem. E não adianta inventar coisa lá nas tabelas, tá? A gente tem que colocar realmente a atividade que a empresa está realizando, né? De que forma ela está tratando esses dados. Porque o mapeamento de dados, ele vai servir para todas as outras fases. Então, se você pecar aqui no mapeamento, as suas outras fases talvez não saiam como a autoridade desejaria que saísse. É a base da pirâmide, né? Exatamente. Eu estou com um problema aqui nos meus slides que eles não andam. Eles estão travados. Tranquilo. Ok. Então, assim, eu trouxe aqui, e isso vai ser disponibilizado lá no e-book, tá? Os questionamentos. Quem é a empresa? Ela é controladora ou ela é operadora? Qual o segmento da empresa? Qual é a área que está realizando aquele tratamento? Por isso que eu falei, por áreas e por processos. É trabalhoso? Mas para identificar a atividade, né, para identificar a operação de tratamento de dados, precisa ser por áreas e por processos. Qual a categoria dos dados tratados? Dados de empregados? Marketing? Listas manuais? Né? A empresa que vai dizer aí o que ela está fazendo com esses dados. Onde a empresa armazena esses dados? Em sistemas, e-mails, banco de dados, planilhas físicas? Tudo isso é informação que precisa constar lá. Qual é a origem do dado coletado? Cadastro de e-commerce? Coleta e-mails físicos? Aplicativo? E qual a finalidade da coleta? Mas, assim, eu trouxe aqui 10, são 80, sim, são 100. E o mapeamento ele não é estático, nem no sentido de o controlador não poder fazer novos questionamentos e nem no sentido de terminar. Terminei meu mapeamento. Terminou por alguns dias. Se a empresa começar a ter novas formas de tratar dados, você vai ter que lá atualizar a sua tabela de mapeamento de dados. Ou mesmo coletar, né? Vamos supor que a empresa começou a usar um novo software, esse software... Exatamente. É outro banco, é outra informação, tem que começar tudo de novo nesse banco de dados. O mapeamento é justamente para isso, para trazer essas informações para as outras fases. E aí, na próxima fase, a gente vai verificar se esse tratamento que a empresa está realizando, se ele vai atender os princípios da LGPD e quais serão as bases legais aplicáveis àquele tratamento de dados que a empresa está realizando. Então, por isso que eu disse, não adianta a gente fazer de conta que está respondendo lá para mostrar para o diretor da empresa que o questionário está completo. Não, ele tem que ser realmente, ele tem que refletir a realidade do tratamento que aquela empresa está realizando. O quarto passo, então, e outra coisa que eu vou dizer para vocês, não existe passo, tá? Eu estou falando de 4, 5, 6, a empresa que vai determinar quantos passos ela precisa, né? Dentro das condições e das necessidades dessa empresa que vão se determinar aí, junto com a consultoria, quais os passos que ela precisa para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Aqui, para mim, ele é o quarto passo, que é a implementação do Programa de Governança de Privacidade e Proteção de Dados. E o que é esse Programa de Governança? Como eu falei anteriormente, é o desenvolvimento pela parte pelo jurídico, pela TI e pela segurança da informação. Pela parte do departamento jurídico, é o desenvolvimento do programa no sentido de estabelecer políticas internas, aditar contratos, criar contratos novos, revisar esses contratos, porque agora, né, no momento que tu é controlador e que tu vai fazer, né, ter uma relação comercial com o operador, você vai ter que estabelecer as regras do jogo para ele, né? Se continuar aí essa relação, vocês vão precisar ajustar aí as cláusulas contratuais de vocês. Posteriormente,
ou concomitantemente a implementação prática pela área de tecnologia, que vai ser a adoção daquelas medidas lá relacionadas aos direitos dos titulares, lá no artigo 18, e demais medidas técnicas, né, que sejam necessárias aí para conferir a segurança das redes, enfim. E aí, em conjunto aí com a área de segurança da informação, que é quem vai estabelecer os parâmetros aí relacionados à segurança da informação, tanto, né, nos meios físicos aí com a TI, como nos meios digitais. Perfeito. O quinto passo, a gente já está se encaminhando para o final, que eu acho que vocês já estão cansados também, né? É muita informação. Não, tá todo mundo ligado, já foram buscar um café, tá tudo certo. Então tá. O quinto passo, gente, é um manual de boas práticas, onde vocês vão criar também o código de conduta. O que é esse código de conduta? É aquilo que... Porque vocês não têm que fazer treinamentos, esse é o próximo passo. O seu colaborador, ele vai precisar entender de que forma ele vai manipular esses dados. E esse código de conduta vai estabelecer essas regras, como que o funcionário vai agir. Porque vocês lembram que eu comentei lá na outra live, e isso desagrada, eu sei que desagrada, mas a gente sabe que muitos incidentes não ocorrem nos meios digitais. Muitos incidentes, às vezes, são até propositais, ou às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo aquilo, está na boa fé, e vai lá sem querer e vaza um dado, compartilha uma lista de e-mails que não poderia compartilhar. Então, assim, não é nem casos de má fé, mas às vezes mesmo por não entender, né, por não compreender a importância, né, e a relevância de manter esses dados com determinado sigilo, vai lá e vaza esses dados. Então, é nesse sentido que a lei veio também, de trazer essa cultura de privacidade e proteção de dados dentro da empresa. O colaborador precisa compreender, o diretor precisa compreender que esses dados estão contigo, mas eles não são seus. Esses dados continuam sendo daquele titular. Então, é ele que tem poder e esse colaborador precisa compreender isso. Então, assim... Posso fazer um parênteses? Pode, claro. Essa parte toda aí de segurança, assim, a gente sabe na prática que são raras as empresas que estão de fato preparadas quando a gente fala de TI, tá? A gente atende aí mais de 100 clientes em todos os meses, a gente sabe certinho que são clientes que a gente conhece. A maior parte dos nossos clientes já estão adequados, mesmo assim tem uma parcela grande que não está adequada ainda com essa parte de estrutura de TI. Mas a gente sabe que o elo mais fraco dessa jogada toda é o lado humano ainda, né? Com certeza. Infelizmente o que tu comentou, né? Como, por exemplo, assim, um funcionário que sem querer anexa uma planilha de e-mail, um e-mail com um monte de dado de cliente, por exemplo. Né? Esse é uma coisa que pode ter um grande risco. Outra situação que aconteceu numa empresa que a gente atende alguns meses atrás. Alguém mandou um linkzinho por e-mail, a pessoa abriu, alguém conseguiu acesso remoto à máquina e a partir desse momento ela tinha acesso a todas as informações. Então, assim, tem o lado da TI? Tem, mas o lado offline, o lado humano, o treinamento é muito importante. Então, até para já contextualizar assim, os nossos clientes, a gente acabou de preparar um treinamento, a Priscila e o Thiago é um colega nosso de segurança da informação, e a Priscila é do marketing, bolaram um materialzinho, uma cartilha, daqui uns dias a gente vai compartilhar com o pessoal, porque essas conscientizações, elas têm que ter, não é por mal. O usuário vai lá, clica em alguma coisa que não deve, ou inocentemente atende uma ligação, às vezes por telefone. Engenharia social é uma das coisas que funciona melhor ainda. Tem gente que liga, se passa por alguém de outra empresa, tem gente que se passa pelo suporte de TI e pede para baixar um programa e acessar a máquina. Então, assim, gente, muito cuidado. Tá? E às vezes até assim, inocentemente, tu vai encaminhar um e-mail e era para ser com uma cópia oculta e vai com a lista inteira, né, de e-mails ali, aparecendo ali quem são, né, aqueles titulares. Então, assim, essas situações acontecem e é nesse sentido essa mudança da cultura, né, da empresa, assim, de conscientizar, de trazer essa conscientização e de fazer entender que o dado, ele merece essa proteção, né? Perfeito. Bora lá, desculpa te cortar aí. Imagina. Se ainda tem gente aí, tudo bem, a gente vai conversando. Estamos com 18 pessoas online ainda. A hora que a gente não tiver mais ninguém, daí a gente acaba. Beleza. Não, a gente já está no final. O pessoal vai mandando pergunta também, se tiver perguntas, está se aproximando do final, então aproveitem que ainda está em tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês só vão ter perguntas quando vocês começarem a implementação, é lá que elas surgem. Às vezes a gente vai falando assim da lei, elas não vão aparecendo, mas quando a gente começa a colocar de fato a mão na massa, daí as perguntas começam a chegar. A manutenção do programa de governança de privacidade e proteção de dados, o que é? É realmente
esse ponto que a gente estava falando, de não deixar o assunto morrer dentro da empresa. Fiz ali as primeiras fases, mas agora não, está tudo certo, a gente já fez toda a revisão de políticas, já editamos contratos, já está tudo certo. Colocamos os avisos de segurança, né, em relação às câmeras de segurança e tudo mais, e agora está tudo certo, agora a gente pode sentar que acabou. Não acabou. Não acabou por quê? Porque o programa, ele não acaba. Não acaba, não. A implementação LGPD, Programa de Governança, é ad eterno. Você vai ter que estar sempre em movimento, conforme as atividades vão se modificando, conforme novas leis vão surgindo, regulamentações, a própria lei, a própria autoridade vai trazer alguma disposição diferente, a gente vai ter que se atualizar. Então, assim, continuar, ficar ali, né, fazendo essa manutenção no sentido de conscientização dos funcionários, né, sempre, não é uma vez ou duas, é ficar mandando e-mails, relembrando as situações que a gente estava falando agora. Então, é nesse sentido a manutenção do programa, né? Uhum. E agora, o último passo é o monitoramento. Se o meu slide caminhar aqui, já está quase. O monitoramento, na verdade, ele nada mais é do que a revisão de todo o plano de adequação, né, do seu programa de governança. Você vai verificar se as atividades lá do início, lá do plano de ação, se elas foram realizadas, de que forma elas foram realizadas e se elas atenderam ao que, né, a lei veio propor. Então, assim, é a realização de testes de validação e confiança do programa e aquelas avaliações periódicas, né? E aí, eu acho um ponto importante, porque a gente falava do DPO, da autonomia do DPO, porque se ele for interno, ele não vai querer auditar o próprio diretor da empresa, né? As decisões do diretor. Então, aqui, eu tenho acompanhado que muitos colegas estão trabalhando e já se especializando em áreas como auditoria, para auditar esses processos. É uma pessoa imparcial, então você pode ter o seu DPO. A minha dica é aquela, né? Pode ser que a autoridade venha e diga, não, você não pode ter um DPO que seja seu colaborador. Mas até agora é o que está acontecendo. Mas daí, nesse caso, se você tem um DPO que é seu colaborador interno, você pode ter um auditor super imparcial, de fora. Ou seja, então, exatamente. Vai ver se está em compliance, não está em compliance. Exatamente, é ele que vai te dizer. Neutra. Então, aí, ó, a gente falou de oportunidade, mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade aí, mais um nicho de mercado aí, auditoria desses programas de governança, né, dos nossos compliance. Provavelmente vai ser empresas maiores que vão contratar esse tipo de serviço, mas sim, tem mas muito mercado. É bem interessante, né, tem muito mercado para várias empresas. Então, pessoal, não importa o ramo de atuação da sua empresa, não importa se ela só atua em meios físicos ou se ela atua só em meios digitais, a LGPD chegou, é uma realidade para nós e a gente precisa estar em conformidade com ela aí para manter, né, os nossos negócios ativos e, com certeza, né, sabendo que a gente vive aí na era da sociedade de informação, o Brasil não faria uma lei que viesse aí para, né, estagnar o desenvolvimento econômico aí do nosso país. Então, depois que a gente começa a compreender a Lei Geral de Proteção de Dados, entender realmente por que ela veio, o caminho, né, a caminhada fica mais leve. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar, podem me seguir nas redes. E eu vou disponibilizar, vou mandar agora para o Guilherme, que é ele que está de posse do chatzinho, o link para vocês baixarem aí o e-book para vocês, tá? Perfeito. Manda aí que eu já vou publicar aqui no vídeo e vou colocar, então, também nos comentários ali para o pessoal conseguir buscar depois. Esse material que tu está compartilhando com o pessoal é esses passos. Na verdade, assim, ele é uma abordagem inicial, assim, para você se apaixonar pela LGPD, porque eu quero que vocês gostem da LGPD, porque ela não é uma lei que veio aí para acabar com os negócios. Eu preciso muito que vocês acreditem em mim nesse sentido, assim, porque, com certeza, a Lei Geral de Proteção de Dados veio aí por um bem maior, né? Um ganha-ganha entre a empresa e o titular de dados. E, então, esse e-book é nesse sentido, eu trago essa abordagem inicial. Aí depois tenho ali os principais pontos da lei, que para você compreender, antes de começar a implementação, você precisa compreender alguns conceitos e entender a aplicabilidade, né? Não tive como fazer assim, te fazer entender a aplicabilidade, porque senão o e-book ia ficar realmente um livro gigantesco. Então, trouxe algumas questões. Mas, se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar um direct, enfim, a gente pode conversar. E ainda tem o contato lá, que é o contato do curso, do Implementando LGPD, vocês podem mandar lá também.
responder para você. Aproveita e fala. Quando a gente falou a última vez, estava formatando um curso, eu acho que, não sei se já está pronto, não está pronto. Ainda não, muito detalhe, mas está quase. Está em vias de ser lançado. Então, tem ideia de quando vai atuar? Eu acredito que até no máximo dia 10 de setembro, porque são tantos detalhes. Saindo do forno, então. O Implementando LGPD, eu havia comentado na última live e a gente acabou caindo no meio. Ele é um curso que vai te pegar pela mão, assim, vai te ensinar como é que tem que fazer a implementação LGPD. Então, todos esses passos que eu passei para vocês ali, neste curso, eu vou trazer ele, assim, pormenorizado, quando que tu vai utilizar determinada base legal, em quais situações, para quais finalidades. Então, assim, todos os documentos, né, o modelo de todos os entregáveis, a gente vai disponibilizar lá nesse Implementando LGPD. Então, assim, ele é um passo a passo mesmo, não é assim... Eu por muito tempo, quando eu comecei, desde que eu comecei a trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, quando me falavam, Jerusa, tem curso de Lei Geral de Proteção de Dados que vai ensinar a implementar lá não sei aonde. Eu ia. Chegava lá, era um passo a passo genérico, assim como esse que eu passei para vocês, esse checklist. Não era o que eu buscava. E aí eu pensei nesse curso, não, eu quero fazer um curso que realmente ajude as pessoas a implementar. Porque é muito fácil eu falar para vocês de assessment, é muito fácil falar para vocês que vocês têm que fazer um mapeamento, mas e aí quais são as perguntas que vocês precisam responder nesse mapeamento? É muito fácil eu falar aqui para vocês sobre o plano de ação, mas o que precisa constar realmente num plano de ação? Falo para vocês sobre o LIA, mas como que se estrutura um LIA? Então, é nesse sentido que o Implementando LGPD veio. E ele não veio só para as empresas, né? O Implementando LGPD, ele veio aí, se o DPO quiser trabalhar com implementação, ele veio para ajudar todos os profissionais que queiram aproveitar essa oportunidade de trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, porque, como o Guilherme falou antes, é um mercado gigantesco e não é para 1, 2 anos, gente, é por muito tempo. Porque proteção de dados é um assunto que não é Brasil, é um assunto do mundo. A gente vive hoje a era dos dados e a gente não tem como fugir disso. Então, é uma oportunidade. Se você quer trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, no momento que você fizer o curso, a gente vai te dar total condições de trabalhar aí com implementação à Lei Geral de Proteção de Dados. E não só, né, vamos lá, vamos fazer uns parênteses. Só fazer um comentário. Eu coloquei na tela, mas eu sei que não dá para pegar da tela tão fácil o link. Está nos comentários, quem quiser depois pegar o link, está lá nos comentários, é mais fácil de acessar. Mas não, essa oportunidade não vem só para DPO, ou só para profissional de segurança, ou só para profissional de TI. Tu mesmo já me externou que tu não tem colega que te ajuda na região, por exemplo. Tem. Né? Agora surgiu uma colega que disse que gostaria de trabalhar. Fiquei feliz porque eu sei que o mercado é muito grande e realmente, assim, esse curso eu pensei para isso também, porque muitos colegas advogados já fizeram cursos e tinham esse mesmo sentimento que eu. E como que eu montei? Vocês devem estar se perguntando, mas daí você nunca encontrou a receita, como é que tu montou? De todos esses cursos que eu fui fazendo uma espécie de quebra-cabeça, fui juntando uma pecinha na outra por meio, né, da minha experiência também com implementação e vivendo, aprendendo no dia a dia, né, no cotidiano, foi que eu estruturei esse curso. Então, assim, não vou dizer para vocês que é uma receita de bolo, porque a LGPD não é receita de bolo, tá? Vocês vão ter que trazer esses parâmetros que eu vou dar lá dentro do Implementando LGPD para a realidade das empresas de vocês. Mas é realmente um passo a passo guiado, assim, onde eu vou te dizer, agora isso aqui você vai precisar imprimir e colocar no seu manual de políticas internas. Até vou mostrar uma coisa para vocês, não sei se não vou derrubar tudo aqui. Ó, uma pastinha assim, ó, é a pastinha do juízo final. Sabe o que é a pastinha do juízo final? O dia que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados chegar na sua empresa e te perguntar, Guilherme, o que tu está fazendo em relação aos dados? Eu recebi uma denúncia. Se eu te contar que a gente tem um camalhaço de folha desse tamanho. Essa aqui, não, essa pastinha está vazia, eu peguei bem de baixo. Mas é assim mesmo. Você vai ter que ter os seus documentos, né, o seu manual aqui de políticas internas, o código de conduta para provar que realmente você estava fazendo alguma coisa. Então, assim, é muito importante e é isso que a gente vai fazer, te mostrar, né, o que você tem que imprimir, o que você precisa fazer. Reitero, é a minha receita, não existe uma receita e também não existe um sistema que você vai apertar e vai ficar em conformidade com a lei. É uma busca constante, é um trabalho bem minucioso, bem artesanal, mas que a gente vai te dar condições aí, com certeza, de implementar a lei dentro da sua empresa. Ou, se você quiser trabalhar também, como já... Não, certamente. Se alguém souber de alguém que esteja querendo se reinventar, trocar de área, essa é uma área que é muito promissora agora, e como a Jerusa falou, assim, não vai
morrer, porque é uma coisa que requer manutenção contínua, sempre. Exatamente. Né? E as empresas vão precisar ter esse acompanhamento dos profissionais de forma contínua. Porque, como eu falei, o plano de adequação, o programa de conformidade, ele nunca vai acabar. Né? Você vai ter fase que vai estar mais tranquilo, que não aconteceu nada de diferente na empresa, que não desenvolveu nenhum sistema novo, não teve nenhuma atividade de tratamento mais, né, realizada. Vai ter momentos mais tranquilos, mas geralmente você vai estar ali em constante movimentação aí do seu programa. Perfeito. Jerusa, estamos chegando no final, então, pessoal, muito obrigado. O pessoal ficou firme e forte, tinha 20 pessoas online, mais do que legal. Eles estavam cansados aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita agora, porque a gente está com 1h25 de live e a gente não vai passar de 1h30, isso eu garanto para vocês. Então, se alguém tiver alguma pergunta, aproveita agora, enquanto ainda a gente não encerrou. É um tema bem interessante, é uma oportunidade tanto na pessoa física, assim, eu quero dar um recado, assim, que eu acho que é super válido para todo mundo que está nos ouvindo aqui ainda, para os fortes que ficaram até o final, né? Lá no passado, a gente tem praticamente 18 anos de empresa já, e a gente passou algumas transições no meio do caminho, né? Uma delas, por exemplo, foi quando o governo chegou e disse, legal, agora tu é obrigado a implementar cupom fiscal, agora tu é obrigado a implementar nota fiscal eletrônica. E alguns empresários enxergaram, olharam aquela situação com aquele olhar assim de, ok, puxa vida, vou empurrar isso aqui até o máximo que der, porque não quero fazer isso e tal. E outros empresários começaram a fazer logo, estavam prontos, e quando a coisa veio, eles ganharam tempo com isso, e eles estavam à frente da concorrência. E eu vou dizer aqui, faça a mesma coisa com a LGPD, porque se tu está fazendo, já tá te preparando e está pronto, teu concorrente está lá atrás, daqui a pouco ele está sofrendo sanção, ele não consegue fechar um negócio porque tu já está preparado e ele não. Exato. E assim, então começa o quanto antes. Começa o quanto antes. A gente vai ter esse respiro de 15 dias, né? Que é o tempo, pode ser amanhã ou pode ser daqui a 15 dias, mas a LGPD é vigente agora e a gente precisa aí caminhar rumo à conformidade, né? O quanto antes. E eu começo lá, vocês vão ver, não sei se alguém já acessou o e-book, eu começo lá falando que se você está recebendo esse e-book, que você já está um passo à frente das outras pessoas, porque você estava na minha live e você compreende a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. E vou pedir para vocês, se vocês gostarem do material, que compartilhem com todas as pessoas que vocês acham que precisam desse material, né, que precisam entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Se puderem me dar um feedback também, vou ficar super feliz, porque foi um material que eu fiz aí de forma, assim, que parecesse que vocês estão conversando comigo, de fato, né, para vocês compreenderem bem aí a Lei Geral de Proteção de Dados. E se eventualmente vocês acharem que faltou alguma coisa, podem me mandar um direct lá, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Porque a gente sabe que é um assunto que é muito falado, mas às vezes a gente não consegue falar assim bem de pertinho, né? De realmente fazer com que as pessoas entendam que essa lei, ela não veio aí para prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Bacana, legal. Bom, pessoal, então, acho que perguntas não teve mais. Tem gente agradecendo aí, gente dizendo, show de live, parabéns, muito obrigado. Querida, obrigada. Obrigado pelo compartilhamento de conhecimento, Jerusa, é muito importante, tá, pessoal? Façam o que eu falei. Quanto antes vocês começarem, mais à frente dos concorrentes do mercado vocês vão estar. O objetivo aqui da gente, né, é trazer informação, é trazer consciência para vocês. Agora, a implementação e colocar a mão na massa, certamente vai ser com vocês aí. Exatamente. Maravilha. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.